E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Nesse vídeo nós falaremos sobre o regime de tributação e os conflitos com os códigos fiscais. Caso você ainda não me conheça, eu sou Everton Patrício, já estou um pouquinho aí diferente dessa foto, a barba estava um pouco mais bem trabalhada, mas tudo bem. Então, para iniciar, eu gostaria de te fazer uma pergunta bem interessante, olha só. Qual é mesmo o regime de tributação da sua empresa? Geralmente as pessoas respondem, é normal, é simples nacional. Geralmente essa resposta está na ponta da língua. Mas eu tenho uma outra pergunta bem mais interessante para te fazer, que é a seguinte. Mais importante que o próprio regime de tributação é há quanto tempo você está nesse regime? Veja, isso tem sérias implicações para a sua empresa, principalmente se a gente levar em consideração que o tempo passa e durante o tempo as coisas acabam mudando. Então, eu queria te fazer essa mesma pergunta, porém de uma outra forma. Veja só, há quanto tempo você utiliza os mesmos códigos fiscais? Caso você não saiba do que eu estou falando daqueles códigos que estão meio que ocultos nos XMLs das suas notas fiscais de compra, das suas notas fiscais de venda, dos cupons fiscais que você emite e até mesmo na escrituração fiscal digital que você envia para o seu escritório de contabilidade. Então vamos lá. Há quanto tempo você utiliza os mesmos códigos fiscais? Então, eu vou de novo fazer essa mesma pergunta. Há quanto tempo você está no seu regime de tributação? Veja, será que quando digamos que você me diz, não, Everton, eu estou há 10 anos aqui nesse mesmo regime de tributação. Então, vale a pena a gente raciocinar o seguinte. Durante esse período que você está nesse regime de tributação, seja normal, seja simples nacional, será que você mudou alguma vez de regime de tributação? Será que aconteceu alguma mudança no cenário contábil, no cenário fiscal, dentro do regime de tributação da sua empresa? Tem uma porradinha de coisa que a gente vai refletir agora. Esse slide eu coloquei aqui para falar do tempo, que quando o tempo passa as coisas mudam. Eu acabei falando um pouco mais cedo, mas tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de raciocinar com você, que eu inclusive coloquei num grupo do Telegram que a gente tem, que se chama Como Pagar Menos Impostos, que eu convido você também a participar desse grupo. Eu coloco lá quase que diariamente vários áudios, vários insights bem interessantes a respeito de como empresários e empresárias podem pagar menos impostos da forma correta. E dentro desse grupo eu coloquei há um tempo atrás uma imagem e fiz uma reflexão em cima dessa imagem. E a imagem ela diz o seguinte: dentro do período de 23 a 27 de novembro de 2020 foram criadas 353.283 novas regras tributárias e lançadas dentro de uma plataforma de auditoria conhecida do mercado. Então, a reflexão que eu quero fazer com você é: se durante uma simples semana foram criadas 353.283 novas regras tributárias, aí eu vou colocar novamente as perguntas que eu já fiz. Há quanto tempo que você está nesse regime de tributação? Durante esse tempo, será que você não mudou de regime? Por exemplo, será que você não foi do simples para o normal e voltou do normal para o simples? Ou será que não modificou alguma regra tributária? Né? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando você muda do simples para o normal, você está no regime de tributação simples nacional e você vai para o regime de tributação normal, você tem que mudar obrigatoriamente os códigos fiscais que estão cadastrados no seu sistema e que, inevitavelmente, vão para as notas fiscais e os outros documentos fiscais que você emite. Né? Então, por exemplo, se você está no Simples Nacional, você utiliza um código chamado CSOSN, que significa Código da Situação da Operação no Simples Nacional.
Esse código ele serve para você identificar a tributação das mercadorias. Esse código serve para você dizer, por exemplo, se alguma mercadoria é tributada integralmente, se alguma mercadoria é sujeita ao regime de substituição tributária, se possui algum benefício fiscal específico. Então, ele vai dizer para o fisco, já que o fisco é o mais interessado nesses códigos, ele vai dizer qual é o tipo de tributação da tua mercadoria que você está vendendo ou fazendo algum tipo de transação, que pode ser uma devolução, né? Naquele documento fiscal, naquele XML. Então, se você muda do Simples, você está no Simples, você utiliza o CSUSN. Porém, quando você vai para o regime normal, você já utiliza o CST, que é o Código da Situação Tributária. Aí você diz, Everton, mas que chato que está mudando esse código. E o que é que tem a ver? Eu estou no Simples, eu fui para o normal, né? Vou deixar, não vou ter dor de cabeça não. O complicado é porque, veja, se você está no regime Simples Nacional, isso significa dizer que muito provavelmente você, dentro do seu estado, você não goza de isenção de ICMS de alguns produtos, ou seja, você tem que pagar o ICMS de todos ou pelo menos da maioria dos produtos. Ou dizendo de outra forma, você simplesmente não tem direito ao benefício fiscal da isenção de ICMS, certo? Beleza, isso na maioria dos estados. Aí quando você vai para o regime normal de tributação, independente, eu não estou aqui foi por isso, foi por aquilo, independentemente do motivo. Você saiu do Simples Nacional e foi para o regime normal. Quando você chega no regime normal, o que acontece? Você já passa a ter o direito da isenção do ICMS em alguns produtos. E dependendo da quantidade desses produtos com os quais você trabalha, pode ser que a maioria do seu estoque ou a minoria você tenha direito à isenção do ICMS. Existem empresas que em torno de 90% dos produtos com os quais trabalha, talvez até 100%, dependendo do KNAI, do tipo de empresa e dos produtos com os quais ela trabalha, 90% ou até 100% são isentos de ICMS. Aí você sai do Simples Nacional, você vai para o regime normal e você diz, eu não quero saber dessa história de código, isso é besteira, isso é dor de cabeça para mim. Eu não quero saber. Aí o que acontece? Você passa a pagar muito mais impostos, porque geralmente quando você está no regime normal, você paga mais impostos que no regime Simples Nacional. Você passa a pagar muito mais impostos simplesmente porque não quis saber de atualizar os códigos fiscais. Olha que interessante. E você não precisaria nesse caso em específico que eu estou falando, você não precisaria pagar o ICMS, porque a maior parte, ou talvez todos os produtos desse caso, dessa empresa nesse caso em específico, são isentos. Eita, Everton, e no meu caso, quais são os produtos? Qual é a porcentagem? Eu não sei, isso aí você tem que ver com o seu escritório de contabilidade. Cada caso é um caso diferente. O seu escritório de contabilidade é a figura mais indicada, mais importante de te dizer isso, porque o seu escritório de contabilidade é que conhece a sua empresa em detalhes. Everton, mas o meu escritório de contabilidade nunca vem aqui não, ele só manda o boleto para eu pagar e pronto, nunca me falou nada, nunca veio conversar comigo. Meu amigo, aí é aquela história, você tem que contratar um escritório de contabilidade que preste serviços de qualidade, certo? Se você contratar um serviço, um escritório de contabilidade que não está nem aí para nada, aí, né, vai ficar muito complicado, vai ser muito complicado para você. E se o seu escritório de contabilidade não tiver nem aí para nada, e você também não tiver nem aí para nada dessas besteiras, desses códigos fiscais, aí é que complica, né? Então, veja, se você deixa de lado, você pode perder um bom benefício fiscal. Você pode perder, vamos dizer, uma boquinha. Eu não sei se a
Aqui, Boquinha é uma facilidade, né? Dentro da região e das pessoas com as quais eu estou acostumado, elas falam isso, significando facilidade. Não sei aí para você o que é que significa, mas você perde essa facilidade. Pronto, vamos deixar de falar gíria. Você perde essa facilidade. Aí o que que acontece? Digamos que você mudou por descuido do Simples Nacional para o normal. Aí no outro ano você se cuida e você faz de tudo para você voltar do regime normal para o regime Simples Nacional. Massa, que legal! Aí você deixa de modificar, de mudar novamente os códigos. Digamos que você tenha mudado. Aí você deixa de Vamos lá, vamos com calma. Digamos que você tenha mudado do regime Simples Nacional para o regime normal. Digamos que você tenha modificado os códigos e tenha feito essa adaptação. Quando você volta do regime normal para o Simples Nacional, você tem que mudar novamente os códigos. E se você por acaso não mudar esses códigos, você pode estar correndo o risco de ser multado. Sua empresa pode estar correndo o risco de ser multada. Por quê? Digamos que você sabia, você já assistiu esse vídeo aqui que eu estou te falando e você sabia que de fato você tem direito à isenção de alguns produtos. Eu vi, o Everton me falou, eu tenho direito à isenção de alguns produtos. Beleza. Aí você deixa lá, por exemplo, você deixa o CST, que diz que os produtos são isentos, e você, quando volta para o Simples Nacional, você deixa o mesmo CST, você não muda para CSUSN, você não muda a sua tributação e você continua emitindo seus documentos fiscais como se você ainda estivesse gozando da isenção desses produtos. Se a sua contabilidade não for muito atenta, você pode estar deixando de pagar impostos quando deveria pagar esses impostos. E quando você deixa de pagar o imposto quando deveria pagar, você está cometendo, na verdade, uma coisa chamada sonegação fiscal. Aí se o fisco pegar, quando ele pegar, porque hoje em dia, como o fisco ele fiscaliza muito mais através do digital, ou quase que totalmente através do digital, então, na maioria dos casos, não é se ele te pegar, mas quando ele pegar essa situação em específica, o que vai acontecer? Multa. Mas não foi porque eu quis, foi um erro. Independe disso, né? Se você deixou de pagar imposto quando deveria, se você cometeu sonegação fiscal, o fato é que não importa se foi porque você quis ou porque você não quis, você deixou de pagar o tributo quando deveria e você vai agora ter que pagar o tributo, você vai ter que pagar uma multa porque cometeu sonegação fiscal e você ainda vai ter que pagar os devidos ajustes financeiros, os ajustes monetários. Então, olha só, uma outra situação aqui mudou a forma de tributação dos produtos, muda os códigos. Me diz uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta bem interessante. Durante o tempo que você gerencia sua empresa, quantas vezes houve mudança de tributação, mudança da forma de tributação nos seus produtos? Uma outra pergunta, talvez que cabível aqui nesse momento o que é mudança de tributação? Muitos podem se perguntar, o que é essa tal de mudança de tributação? Mudança de tributação por exemplo, quando você paga o ICMS das suas mercadorias na venda, depois que você vende. A gente costuma chamar de ICMS pago integralmente. Eu estava confundindo aqui o inteiramente com integralmente. ICMS pago integralmente. Então, geralmente o CST é 00. Digamos que haja uma mudança no regime uma mudança na forma de tributação de algumas mercadorias com as quais você trabalha
E essa forma de tributação deixa de ser pago integralmente, ou seja, depois que você vender, e passa a ser tributada por substituição tributária, ou seja, quando você comprar. Aí tem que ser feito todo o inventário, tem que ser feito o levantamento do inventário, o escritório de contabilidade vai calcular quanto de imposto você tem que pagar em cima dessas mercadorias que estão no seu estoque. Aí você vai, faz o pagamento, faz o parcelamento se for possível, paga. Depois de toda essa mudança, será que você foi lá no seu ERP, no seu sistema fiscal, e você modificou esses códigos para que você passasse a não pagar mais em duplicidade? Veja como a situação é engraçada. Se você vende quatro tipos de produtos e todos os 4 tipos são tributados integralmente, ou seja, todos os 4 você só paga o ICMS depois que vender, e um desses tipos de produtos deixa de ser pago tributado integralmente e passa a ser pago por substituição tributária, ou seja, na compra, e depois dessa mudança de tributação, você simplesmente esquece ou não dá importância, ou até mesmo não sabia que tinha que mudar esses códigos, mas o fato é que você acaba não atualizando esses códigos para que fique registrado que o ICMS dessa mercadoria, desse produto, você já paga na compra. Aí o que acontece? Pode, do mesmo jeito que você se enganou, o seu escritório de contabilidade pode também se enganar e você, a partir daquele momento, passa a pagar o ICMS 2 vezes daquela mercadoria, 2 vezes. E isso eu já vi acontecer muito, acontece bastante. Empresas que pagam ICMS 2 vezes. Inclusive, na Semana do Menor Imposto, a gente viu com um dos nossos palestrantes, o Paulo Almada, que puxou aí notícias de 3 ou 4 anos, que mostra que em torno de 97% das empresas pagam impostos a mais sem necessidade. Veja, 97% das empresas pagam impostos a mais sem necessidade. E geralmente isso é devido a erro, a falta de atenção, a falta de planejamento, que aqui dentro desse setor a gente chama de planejamento tributário, né? Então veja, é importante você ter cuidado em cima disso que eu estou te falando. Ah, Everton, mas a minha empresa nunca passou por nenhuma mudança de tributação. Você conhece alguma outra empresa que passou por mudança de tributação nos produtos? Não? Então, como é que você sabe me dizer com plena certeza que a sua empresa nunca passou por nenhum processo de mudança de tributação? Eu estou fazendo essas perguntas, eu estou só instigando você a se perguntar, porque isso é importante para você. Pagar menos impostos é importante para você, porque isso economiza os seus gastos. Economizando os seus gastos, você tem uma margem de lucro maior, você tem uma competitividade maior. E com certeza você já ouviu falar em efeito bola de neve. Se você não cuidar hoje para você tentar se organizar e pagar apenas o justo, e pagar apenas aquilo que é necessário você pagar, e você deixar a coisa correr frouxa, meu amigo, minha amiga, pode ser que com o tempo você passe a pagar mais e mais e mais impostos, sem necessidade, até o dia que você para e não dá mais. Porque é tanta coisa que você está pagando sem necessidade que você não está tendo mais lucro nenhum. Então isso é importante para você. Eu acredito que seja importante para você, né? Apareceu algum benefício fiscal? Muda os códigos. O que é benefício fiscal? Isenção, não tributação, redução da base de cálculo. Veja, eu acabei de dizer para você que tinha uma imagem, que eu vi uma imagem, coloquei lá no nosso grupo do Telegram, que inclusive eu vou colocar também aqui abaixo desse vídeo aqui, no nosso grupo do Telegram. E a imagem, eu esqueci já, não sei quantas 1.300 e alguma coisa de 1.000 imagens, 1.000 novas regras tributárias. Deixa eu voltar lá.
Tô vendo aqui no smartphone. Deixa eu ver aqui. Pronto, encontrei aqui. 353.283 novas regras tributárias. Será que dentro dessas 300 e poucas mil regras, será que não apareceu algum benefício fiscal para a sua empresa? Não, Everton, acho que não. O que é a alíquota zero de PIS e COFINS? O que é um PIS e COFINS monofásico? Você sabe o que é isso? Você sabe se a sua empresa tem esses benefícios? Se tiver, você sabe em qual base legal isso está fundamentado? Apesar de que você que está à frente de uma empresa nem precisa tanto chegar a fundo e saber, é uma lei, é uma instrução normativa de tal e tal e tal. Isso é importante para o seu escritório de contabilidade. Agora, para você, nem é tão importante assim. É importante você saber quais tipos de produtos gozam de quais benefícios fiscais, para que você possa ter certeza de que não está pagando o imposto por aqueles produtos que têm benefícios. Então, mudou um benefício fiscal, geralmente muda o código. O código para um produto tributado integralmente é um, o código para um produto não tributado é outro, o código para um produto isento é outro. Né? Então, em todos esses cenários de mudança, mudam também os códigos. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta bem interessante. Você pode dizer, não, Everton, aqui na minha empresa está tudo ok. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Você tem certeza que todos os códigos fiscais que estão indo nos seus documentos XML, nos seus arquivos XML e TXT, estão corretos? Se eu abrir um arquivo de nota fiscal eletrônica emitido pela sua empresa, um XML de nota fiscal eletrônica, e for lá procurar CFOP, e for procurar NCM, e for procurar CST ou CSOSN, e for procurar CST de PIS, CST de COFINS, será que eu vou encontrar esses códigos corretos? E se eu cruzar esses códigos com o KNAI da tua empresa, será que esses códigos ainda estarão corretos? Veja, instigar essas perguntas é importante porque a partir dessas perguntas é que a gente começa a procurar e identificar se o que a gente está fazendo está correto de fato ou não. Beleza? Um outro tipo de coisa aqui bem interessante também. Esses códigos eles não mudam somente no caso de regime de tributação. Isso aqui já é um bônus desse vídeo. Olha só, o tipo de operação é diferente? Também mudam-se os códigos fiscais. Então, se você está fazendo uma venda, é um código. Se você está fazendo uma devolução de compra, é outro código. Se você está fazendo uma devolução de venda, é outro código. Uma remessa para conserto, é outro código. Uma remessa para venda fora do estabelecimento, é outro código. Um retorno de remessa para venda fora do estabelecimento, é outro código. E tudo isso influencia não somente na questão da tributação, mas também na questão do estoque. Eu já vi empresas que quando, por exemplo, era a indústria. Essa indústria, ela colocava uma grande quantidade de produtos no caminhão para ser feita a venda fora do estabelecimento. E era emitida a nota fiscal remessa para venda fora do estabelecimento, né? Aí essa empresa ela esquecia de fazer o retorno de venda para fora do estabelecimento, ou seja, os produtos somente saíam e não retornavam. Então veja, o estoque acaba sendo completamente bagunçado. E se o estoque está bagunçado, é em cima do estoque que o fisco vai fiscalizar a sua empresa, né? E estoque bagunçado com o fisco fiscalizando, geralmente a gente tem um retorno de multas, né? Então, deixa eu baixar aqui, mudam os códigos. Beleza? Então, por enquanto é só.
Muito obrigado por ter dedicado esse tempo. Parabéns por ter dedicado esse tempo aqui. Isso significa que você quer se desenvolver. Isso significa que você vai gerenciar sua empresa cada vez melhor e, logicamente, como consequência, se aproximar cada vez mais de um sucesso mais abrangente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.